Olá, meus amigos cartoleiros e cartoleiras, bem-vindo a mais um ano de Cartola FC. Hoje estou aqui para passar para vocês um esboço inicial aí do Cartola, dar o pontapé inicial aí nos vídeos para 2024. Vou falar um pouco para vocês aí sobre esse novo sistema de valorização aí do Cartola, tá? Que é um sistema que vai ajudar e bastante aqueles participantes que não costumam conseguir muitas cartoletas, né, ou perdem muitas cartoletas nas primeiras rodadas. O sistema do Cartola ainda está sendo calculado aí como é que vai ser o cálculo, a fórmula deles para valorização e desvalorização dos jogadores. O que a gente tem visto aí pelos comentários dos YouTubers, dos influencers, né, o pouco que tenho acompanhado, é que a gente tem que tomar cuidado aí com jogadores caros, sim, tá? Não ir muito nessa que, tá, vamos ganhar pontos, que os jogadores caros não vão desvalorizar muito, mas você tem que considerar também que você vai precisar de cartoletas nas próximas rodadas. Então, o sistema de ganhar cartoletas ainda é muito importante. Só que a gente não vai ganhar mais tantas cartoletas como ganhava antigamente logo nas primeiras rodadas. Vamos ter que usar a estratégia. É mais ou menos assim. Se um jogador barato fizer os pontos necessários do mínimo, ele vai ter uma valorização Y que a gente ainda não sabe qual vai ser. Só que ele não vai valorizar mais naquelas proporções altas que valorizava antigamente. Ele vai ter um valor menor, tá? Mas o preço dele acaba subindo para as outras rodadas. E você não vai ganhar tantas cartoletas como imaginaria que poderia ganhar. Também se você aposta nos jogadores caros, a chance de você perder muitas cartoletas que nem no passado é mais difícil. E esse jogador também não vai desvalorizar tanto, tá? Mas se ele não alcançar os pontos necessários, tá? Você acaba perdendo aquelas poucas cartoletas que você ganhou com jogadores de baixo valor. Então tem que usar um pouco a estratégia nessas rodadas. Eu vejo que existe jogadores baratos valendo 5, 4, 6, 7, 8 reais, 8 cartoletas, que podem nos ajudar a superar esse problema. Só não vamos ganhar aqueles monte de cartoleta que ganhava antigamente em primeira, segunda rodada, já fazia-se 30, 40 cartoletas. A gente vai ganhar uma média aí de 10, 11, e isso vai ter que ser gradativamente, pelo menos até umas 4, 5 rodadas, para você ter dinheiro suficiente para poder pegar aqueles jogadores caros e começar a correr atrás das suas pontuações. Eu, pessoalmente, tá? Vou trabalhar muito com jogadores entre 4 e 8, 9 cartoletas. Essa é a minha base para início da temporada agora. Somente no primeiro e na segunda rodada. Eu vou tentar me focar em jogadores dentro desses padrões, porque eles devem precisar menos para valorização. Isso não significa que eu também não vou usar jogadores caros. Devo jogar, mas no máximo com 2, 3, dependendo muito do confronto e qual jogador que vai jogar. Aquele jogador que a gente pode ter uma boa chance de pontuação, principalmente que nem Pedro, Rascaeta, Cano, Arias. Então são jogadores aí que a gente pode apostar, tá? Léo Pereira. Então você tem alguns jogadores que a gente pode apostar na primeira rodada, Rafael Veiga. Então são jogadores que você pode apostar. Só que dependendo do jogador, você vai ter que ter outros que você tenha uma plena confiança que eles vão conseguir valorizar o suficiente pelos mínimos que ele vai aparecer.
como o Cartola ainda não postou para os Pro, né? Quais são os mínimos para valorizar, a gente ainda não tem mais ou menos a ideia. E a gente só vai ter ideia desse índice da forma que eles vão calcular essa valorização lá para a terceira, quarta rodada. Eu acredito que muita gente já vai ter mais ou menos uma base de quanto que um jogador vai valorizar ou desvalorizar perante a sua pontuação mínima. Então é isso, galera. Hoje eu vou passar aqui para vocês um esboço aí de 2 times do canal. Vou passar os meus times do canal para você, falar um pouquinho sobre os confrontos, alguns confrontos, porque é um chute inicial, um pontapé inicial aí a rodada. Eu costumo fazer vídeos 3 vídeos, né, por rodada, quando os jogos têm uma semana. Então eu sempre faço um vídeo de análise de jogos, né, passando um esboço inicial dos times. Normalmente no meio da semana, nas quartas-feiras, solto meus vídeos dos top 5 com os times 1, 2 e 3 atualizados. Tá? E na live, que costuma ser sempre de sexta-feira às 19 horas, eu passo os 4 times do canal. Meu time 1 é um time para ligas clássicas. Meu time 2 vai ser para times de pontos corridos, tá? Ou mata-matas. E o time 3 bem focado em mata-matas, que é uma coisa que eu gosto muito durante o torneio. Eu tenho um time 4, que é o meu time principal, o time que eu aposto nas ligas pagas aí, que eu disputo as 10 ligas pagas, mais as ligas premiadas. Eu tento fazer a maior quantidade de pontos. Isso não significa que esse time não é igual ao time 1, tá? Ele é bem parecido. O ano passado o time do canal foi até melhor do que ele nas ligas aí que a gente disputou. Então vamos lá que eu vou apresentar para vocês esses times do canal aí que a gente vai jogar para quem quiser acompanhar, tá? Pelas parciais ou quiser puxar para saber como é que é. Esse é o time 1 do canal, que vai disputar as ligas clássicas do canal, que são ligas que eu fui convidado, ligas também que tem prêmios. Todas as ligas clássicas que eu estou participando com esse time também tem prêmios, mas nem todas foram pagas, tá? Muitas fui convidado a participar, são prêmios de troféu, camisetas, esse tipo de coisa. Aí eu vou para o time 2, que é esse time que eu vou usar ele para ligas de pontos corridos, a novidade aí do Cartola, que eu pessoalmente gostei bastante, tá? Pelo sistema deles, né? Porque é quase como se fosse um mata-mata ou um tiro curto, tá? Só que assim, você não vai ser eliminado. Se você pega uma liga de 38 rodadas, você vai jogar com 20 times, você vai jogar ida e volta, tá? Se forem 20 times, né? Ida e volta com os 38. Se forem mais times, é claro, vai ser um jogo só de ida. E as ligas com 19, normalmente também com 20 times, você vai fazer o jogo só de ida. Mas o que vale é que quando você ganha, você vai ganhar 2 pontos. Quando você ganha do seu adversário ali, você está ganhando 2 pontos. Se por acaso empatar, 1 ponto. Perdeu, nada. E na próxima rodada, você vai disputar com outro. Se você perdeu, você também tem chance de recuperar isso na outra, porque o teu adversário pode perder. Então, o que vai valer é a soma desses pontos para o final da temporada aí, das 38, 19, dependendo da quantidade de rodadas que tiver de pontos corridos. Eu gostei muito, estou disputando aí com os times aí praticamente umas 30 ligas de pontos corridos, espero alcançar alguns prêmios nessas ligas, e esse vai ser um dos meus times principais aí para pontos corridos. Esse é um time que eu uso muito nos meus mata-matas. Eu vou usar também esse ano para disputar mata-matas pagos, além de mata-matas que eu aposto praticamente com uns 4 times naquelas abertas lá, que é gostoso. Eu gosto de brincar com mata-matas para ver minha posição. O ano passado
foi campeão em 13, foi vice acho que em 16 ou 17 delas, né? Tá certo que disputei muitas ligas, mas fiquei sempre ali entre os primeiros, segundo e terceiros colocados. Entre os quatro fiquei em muitos. Eu apertei aqui. Então, esse é um time que eu uso muito, muito para mata-matas. E esse vai ser o meu time 4, que é o time que só sai na live. E esse é o time meu principal, que eu disputo todas as ligas pagas, tá? Todas as ligas que estão aqui são ligas pagas e com prêmios de primeiro turno, segundo turno, maior pontuação, algumas aí maior valorização. Então esse é o time da onde eu faço para ganhar alguma coisa aí, recuperar o investimento que a gente faz aí no Cartola durante o ano. Agora eu vou passar aqui para a gente falar do que mais vocês se interessam, tá? Que são os confrontos entre os times, tá? Nós temos aqui Atlético Paranaense e Cuiabá. Vejo um confronto onde o Atlético é, né, o favorito, mas o Cuiabá costuma sempre engrossar o caldo aí na primeira rodada aí, na segunda, quando joga com seus adversários, é o que tem acontecido nas últimas temporadas. O Cuiabá é um time que tem uma estrutura boa, está jogando bem, né, nos seus campeonatos vem vindo. O Atlético montou um ótimo time, montou um time para estar aí entre o G4, então vamos ter um campeonato bonitinho com o Atlético aí durante esse ano. Eu acho que o Atlético vai, dependendo se ele não se focar demais nas internacionais, a gente vai ir na Copa do Brasil, com certeza ele vai dar muito trabalho aí nas rodadas aí quando jogar em casa. Vasco e Grêmio são dois times que eu acho hoje equilibrados, não tão bem, não vem bem nos seus campeonatos. O Vasco foi eliminado, o Grêmio até se classificou, mas depois com a perca de Soares tem tido muita dificuldade aí na fase ofensiva. A parte defensiva continua com os mesmos problemas. E a mesma coisa o Vasco. Melhorou alguns seus times, tem bons jogadores, Paeta jogando bem, Vegueta jogando bem, né? Tem outros jogadores também muito bons, mas ainda não se encaixou. Mas é um time que vai aí brigar aí para mim entre os 15 aí, pelo menos sul-americano, eu acho que tá tranquilo. Fluminense e Bragantino. Fluminense está com um time bom, bem estruturado, bons jogadores. Jogando em casa é um time duro, difícil, tem feito bons jogos aí no campeonato. Perdeu aí pro Flamengo, porque o Flamengo está estupidamente bom. E o Bragantino não tem feito grandes jogos. Está aí nas semifinais aí do Paulista, mas eu acho que no Brasileirão, se ele não melhorar, vai ser um time que fora de casa vai sofrer bastante. Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tem feito bons jogos, que eu vi alguns deles, tenho gostado. Eu acho que o Scarpa ainda não se acertou dentro desse time, né? O Paulinho esse ano e o Hulk ainda não chegaram naquele dominador do ano passado, mas acredito que tem tudo. Agora vamos ver, porque parece que trocou de técnico, vai trocar de técnico, ainda não tem um técnico pré-definido. Como é que vai entrar no Brasileirão com isso? O Corinthians está se reestruturando, melhorou bastante aí com a chegada do Antônio Oliveira. Eu acho que os jogadores que vieram aí têm muito a somar. Eu acho que na hora que atingiu com o conjunto, isso vai ser bem proveitoso para o Corinthians. O Corinthians em casa vai dar trabalho para todos os times. Esse jogo mesmo, o Atlético costuma ser freguês. E com a torcida corintiana apoiando o time, eu acho que vai ser um jogo bom aí para a gente assistir. Internacional e Bahia. Vejo o Internacional favorito. A defesa do Internacional não vem bem, ainda continua com o mesmo problema, só que melhorou muito do meio de campo e ataque. Né? Tem feito gols, bastante gols, Maurício jogando bem, Patrick jogando bem, Valência jogando bem, né?
Pedro Henrique também está jogando bem, então tem muitos jogadores bons. O Bahia se reforçou bastante para esse ano, né, vem bem nos seus campeonatos, Nordeste, campeonato lá regional, e vai dar trabalho, né? Vejo que o Bahia não vai facilitar a vida do Internacional. Para mim, tem gol de ambos os lados aí. Atlético Goianiense está chegando de novo à Série A. Vamos ver como vai vir, né? Não é um time ainda com muita força, principalmente para encarar Flamengo. Flamengo, para mim, está sendo um dos grandes favoritos o título desse ano. Eu acho que o Tite acertou o time está jogando empolgado para frente, bonito, tem feito gols, está bem defensivamente, né? O meio de campo está forte, é um time que vai dar tudo aí para esse ano de bom aí, muita alegria aí para sua torcida. Cruzeiro e Botafogo, dois times que estão bem equilibrados em matéria de jogadores. Botafogo reforçou seu elenco tá bom, eu tenho visto jogos. Pena que dá aquelas bobeadas que nem o ano passado e acaba tomando gols bestas. E o Cruzeiro também melhorou muito no seu campeonato regional lá. Tenho visto alguns jogos, alguns jogadores estão bem, tá? Gosto muito do Arthur, do William, do Marlon. Então você temos jogadores que podem fazer a diferença no Cartola esse ano, tanto por Botafogo quanto Cruzeiro. Eu vejo o Cruzeiro um pouco favorito jogando em casa contra o Botafogo. Criciúma e Juventude, né? Vamos ter que esperar para ver. Gostei do jogo do Juventude, principalmente no segundo tempo contra o Internacional. O Criciúma ainda não vi nenhum jogo assim, mas os dois estão bem aí nos seus campeonatos, nas suas brigas aí, tem feito boas partidas, né? Mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente ficar apostando em jogadores, tanto do Criciúma quanto do Juventude. Tem jogadores baratos por parte do Criciúma, tá? Mas será que eles vão dar tudo aquilo que você precisa em matéria de pontuação? Não em cartoleta. Cartoleta acredito que até você consiga, mas e as pontuações? Aí nós temos Vitória e Palmeiras. Vitória dentro de casa lá vai dar trabalho pro Palmeiras, tá? Tem feito um bom campeonato, se eu não me engano, ele não perdeu ainda esse ano, jogando em casa. O Palmeiras também ainda não perdeu, tem feito um puta de umas partidas enormes e bonitas. Então eu acredito que vai ser um jogo bom, acho que o favoritismo ainda é do Palmeiras nessa rodada. E São Paulo e Fortaleza. Pelas estatísticas, Fortaleza nunca perdeu para São Paulo no Morumbi, nem fora nem dentro, né? Pelo menos o ano passado, nos últimos 3 anos, não tem dado. São Paulo não tem dado sorte. Apesar que eu acho que o time do São Paulo está bem encorpado esse ano, tá bom. Não sei como é que vai ficar a situação do técnico do São Paulo aí, por causa da saída do Campeonato Paulista. Mas o time em si do São Paulo está muito forte em relação ao Fortaleza esse ano. Fortaleza não vem bem nos seus campeonatos, não tem dificuldade para vencer, a maioria empata. Então acho que o São Paulo tem a chance aí de mudar isso perante a sua torcida esse ano. Vamos aí para o que vocês mais interessam. Deixa eu vir aqui com mudar e a gente ir aqui. Esse aqui é o nosso time de Liga Clássica do canal. Esse é um imposto do que eu estou fazendo para esse ano, tá? Esse time, na verdade, eu só estou apostando num jogador bem caro, que é o Pedro, que eu confio que ele faça os 8 pontos, que ele vai precisar de uns 6 mais ou menos aí para valorizar. Se ele fizer 8, pelo menos um meio pontinho, um pontinho aí ele valoriza e me dá aí de cartoleta 1 ponto, 2 pontos de cartoleta. Deve valorizar um pouco, mas me dá umas cartoletinhas aí. O Flaco Lopes, pelo confronto e pelo que ele vem fazendo aí com gols, eu acho que é uma boa aposta também para essa rodada. Cebolinha, pelo custo e o benefício é muito ótimo. Eu acho que o Eric também, por estar jogando em casa contra o Cuiabá, é uma excelente opção para essa rodada. Maurício, né, tem feito ótimas partidas pelo Internacional,
cara que avança bem, tá com custo barato também. Vai precisar de 3,76 aí no mínimo para valorizar. Acredito que alcança mais do que isso, então deve me dar algumas cartoletas. E a mesma coisa o Payet. Pedro Henrique é uma aposta, né? Mas é um jogador que faz bastante cruzamento, desarmes. Eu acho que ele tem feito ótimas partidas aí pelo Vasco. Eu acho que pode me trazer também boas cartoletas, porque vai precisar. Deixa eu olhar aqui. Pedro Henrique, 2,46 para valorizar. É uma aposta aí minha na rodada. E a mesma coisa o Ayrton, o Arboleda contra, contra o Fortaleza. Né? Além de subir bem, né? Chance de gols aí. É um cara que faz bastante desarme, bastante isso é bastante falta também. Não pode me acertar aí uma boa volta. E o Flamengo é aquele negócio, né? Tudo aí, tanto Fabrício Bruno quanto Ayrton Lucas, a gente sabe que tem retorno e o custo-benefício dos dois é bom. E apostando aí no na vitória do Internacional, na soma dos jogadores do Internacional que devem dar um bom score, e com isso pode me dar uma boa pontuação aí com o Kudê. E o goleiro do Internacional também precisa de pouco para valorizar, um goleiro barato, né? Vai precisar aí de pelo menos umas duas defesas aí, já valoriza alguma coisa. Eu vou passar para vocês agora o meu outro time, que é o time que eu ponho dois. Ixi, eu apertei errado. Vamos aqui. O nosso time 2 do canal. Cheiros atualizando. Pronto, foi atualizado. Eu mantive o mesmo ataque. Mudei aqui no meio de campo, né? Entrei com o De La Cruz, do Flamengo, que também tem uma chance boa de valorização, não precisa de muita coisa, precisa de 3,76 pelo que tem apresentado no Flamengo e pelo confronto que vai ter, ótimo. E aqui eu dobrei o Palmeiras, dobrei o Flamengo, tanto com o Mike quanto com o Luan, dois jogadores baratos, e também mantive o Internacional. Por quê? Porque se eu conseguir o SG dos três times, a pontuação vai ser muito alta. Mas pelo menos eu tenho muita chance de um SG do Palmeiras e um SG do Flamengo. Com isso eu posso me dar bem no ponto corrido como em times de mata-mata. E vou postar para vocês aqui as ligas que eu estou participando. Essas são as ligas que eu participo do canal aí em relação às ligas pagas e premiadas, tá? Vou passar também criar aqui para vocês, tá? Para vocês que se quiserem se interessarem, tá? Podem aí procurar aí, ó, por elas, tá? E aí tem os contatos e vocês entrem em contato com eles. São ligas de confiança, ligas que dão bastante premiação aí durante o ano. Não fica só naquela premiação final. A minha liga desse ano não tem mais vaga, já acabou, porque a minha liga eu dou camisa, dou troféu, dou prêmio. Essa é uma liga que eu já disputo, esse vai ser o 6º ano que eu disputo. Uma liga muito boa, com prêmios durante o ano inteiro. Essa é nova, estou entrando esse ano, mas uma liga boa de um conhecido. Essa também de um participante meu já da minha liga, também é uma liga de confiança. E eu tenho a Liga do Brasil Cup, do meu amigo André. Cadê ela aqui? Vou ver. Brasil Cup, a briga barata, meu amigo André. Nós vamos estar escalando times aí durante o ano em conjunto aí. Nós temos times em parceria, tá? Então ele vai ser um carinha que vai estar comigo aí durante o ano em algumas lives aí, se der certo, tá? É isso aí, galera. Um bom fim de semana para vocês e um bom pontapé inicial no Cartola aí. Estarei de volta aí na primeira semana antes do início da Cartola, se Deus quiser.